Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e nós vamos para a segunda aula de função da linguagem. O que é linguagem? Linguagem é a ferramenta utilizada para a comunicação entre indivíduos. Uma determinada comunidade, uma determinada sociedade compartilha ideias, então eles utilizam a linguagem. E também na linguagem nós temos algumas ferramentas, alguns elementos da comunicação. Você pode assistir uma outra aula que eu preparei mais detalhadamente sobre linguagem, está aparecendo o card aí, que você pode estudar sobre linguagem. Também nós temos um outro vídeo sobre os elementos da comunicação. Você também pode clicar no card, que vai estar aparecendo também agora, que você pode estudar detalhadamente os elementos da comunicação. Farei aí um resumo para você. Os elementos da comunicação estão dentro da linguagem, porque, como a gente viu, a linguagem, a função dela é compartilhar ideias. Nós temos a mensagem, nós temos alguém que envia a mensagem, nós temos alguém que recebe, nós temos uma ferramenta para enviar essa mensagem, nós temos uma língua para essa mensagem e o assunto. Então, estude detalhadamente os elementos da comunicação, porque o foco da aula de hoje é função da linguagem. Quando o texto dá prioridade a algum desses elementos, eu digo que o texto desenvolveu a função da linguagem. Por exemplo, quando o texto foca, se dedica na mensagem, eu digo que o texto tem função poética. Quando o texto se dedica ao receptor, aquele que recebe a mensagem, função conativa. Hoje nós vamos estudar mais duas funções, dois elementos aí do texto. Então vamos dedicar a duas. A primeira é a função referencial, ou também conhecida como função denotativa. O que seria a função referencial? Primeiro, o foco da função referencial, a prioridade da função referencial é o assunto, o referente, o contexto. Então, a função referencial dará importância aos fatos, às informações, somente a isso. E onde nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar nos livros didáticos. Nos seus livros didáticos, a função dele é somente passar informação e nada mais que isso. Os textos científicos, os jornais, também se preocupam com a informação. O foco da função referencial é a informação. Então não se esqueça, função referencial dá prioridade aos fatos, à informação. E nós temos uma outra função, a função conativa apelativa, que tem o foco aí no receptor, aquele que vai receber a mensagem, o destinatário. E onde nós podemos encontrar? Qual é a característica da função conativa? Primeira característica, a função apelativa conativa tem o objetivo de convencer o receptor. Então ele vai estar convencendo, dando uma ordem, fazendo um pedido. Se o texto apresenta informações neste estilo, nós temos a função apelativa. E uma característica que você pode reconhecer a função apelativa são verbos no imperativo ou no infinitivo. Professor, ainda não entendi. Onde podemos encontrar a função apelativa conativa? Nas propagandas. Aqui eu trouxe um exemplo do Senado Federal de uma propaganda. Por exemplo, aqui, recebeu no WhatsApp cheque antes de repassar. Nenhuma informação decisiva vai estar só no grupo da família de amigos. Procure em sites oficiais ou na mídia profissional. Não achou? Não repasse. Na dúvida, melhor não compartilhar. Aqui a gente consegue identificar elementos da função conativa apelativa. Verbos aqui no imperativo. Cheque, dando uma ordem, fazendo um pedido. Procure. Não repasse. Então, essas características fazem parte da função conativa apelativa. Ok? Entenderam? Então, essa foi a aula de hoje. Nós trabalhamos a função referencial e a função conativa apelativa. Não deixe de se inscrever, veja outros vídeos. Muito obrigado, até a próxima!